concreto e a vida agitada do centro de Pelotas, localiza-se a Praça Coronel Pedro Osório. Com mais de 10 mil metros quadrados, o lugar é ponto de encontro de jovens, crianças e adultos. A quadra que daria origem a uma praça começou a ser demarcada por volta de 1830 nos terrenos de Mariana Eufrásia da Silveira. Essa que se comprometeu em doar ao município parte de seus lotes na direção sul da Igreja Matriz, a atual Catedral São Francisco de Paula. Viúva do capitão-mor Francisco Pires Casado, Mariana recebeu de herança em 1814 as terras que constituem hoje grande parte do centro histórico de Pelotas. Distanciando-se das águas que cercam a cidade, em um terreno de 50 braças estava prevista, além de outras edificações, a construção de uma nova igreja e a estruturação de uma praça. Desde a Rua General Neto, em direção ao sul, ao São Gonçalo, eles eram de propriedade dessa família da Mariana Eufrásia da Silveira, né? Mais especificamente da Mariana Eufrásia. E por uma questão de um litígio judicial, então acontece essa doação. Tradicionalmente se fala em doação, mas na verdade é um acordo que se faz, né? Então se cede alguns terrenos e se estabelece então 80 braças quadradas para essa que seria a Praça da Povoação, né? A Praça Coronel Pedro Osório tem que ser pensada a partir do loteamento da data da Mariana Eufrásia da Silveira. Eu não sei exatamente quando é que ela passou a constar com a idealização de praça. Inclusive eu andei pesquisando até na planta de 1838, não aparece. Aparecem duas praças, a Praça da Matriz, que já estava consolidada, a Praça da Igreja, né? E uma outra que seria a Praça da Quitanda, na altura ali da Major Cícero ou Cassiano, entre 15 e Anchieta, possivelmente. Esse terreno, embora tenha sido cedido pela Mariana Eufrásia da Silveira em 1827, somente com a elevação da povoação à condição de vila em 1832 que ele assinala a sua importância. E porque ali é erigido um pelourinho no seu centro, e o pelourinho no regime escravocrata de então é o símbolo desta autonomia administrativa. Esse pelourinho, inclusive, foi retratado numa das aquarelas do mercenário e pintor alemão Hermann Rudolf Wendert, quando ele aqui esteve em 1852. Ou seja, demorou cerca de 4 a 5 décadas para que se consolidasse esse local como uma praça no sentido de um jardim público, né? Antes dessa arborização, embora tenha sido colocado ali o chafariz em 1873, ela não recebe nenhuma benfeitoria de nenhum tipo. No início da década de 1830, numa mata nativa pertencente ao segundo loteamento da cidade, surge a Praça da Regeneração, popularmente conhecida como Praça do Redondo ou Praça do Teatro, em referência ao Teatro 7 de Abril, inaugurado em 1834. Com o decorrer dos anos, na segunda metade do século, em seu entorno se instalaram os casarões da elite do comércio do charque e os principais poderes políticos locais, a Câmara de Vereadores e a Intendência Municipal. A gente tende a analisar o 7 de Abril como um local de afluência de público que leva a ideia da sociabilidade que a gente imagina que há na relação entre a praça e o teatro, entre as saídas do teatro e a praça, mas na verdade a praça só existe como praça na década de 1870, então é aí que a gente pode falar nesse momento entre sessões de teatro, que as pessoas conversam um pouco melhor e trocam conversas que às vezes não são permitidas nessa sociedade do século XIX, normalmente as senhorinhas receberem algum galanteio, então é nesse período de 1870 em diante que acontece isso, né? No final da década de 1870. O primeiro andar da Biblioteca Pública Pelotense é do José Isela, que é de origem italiana, e o segundo pavimento do mesmo prédio é do Caetano Casareto, que é pelotense, mas ele tem toda uma tradição italiana. O pai dele era o Jerônimo Casareto, arquiteto. Ele teve muita experiência junto com o José Isela. Também a reforma da Casa 2, que fica
Aqui, entre Félix da Cunha e a Lobo da Costa, também a gente sabe que a reforma foi do José Isela, né? O primeiro sobrado não se sabe quem foi o arquiteto. O proprietário era José Vieira Viana, que era construtor, não é? E a gente também tem, não fica bem nesse entorno da praça, mas muito próximo, o que hoje se chama de liceu, mas foi a Faculdade de Agronomia, Liceu Maciel, que teve o projeto de dois franceses, Dominique Pinot e Dominique Villard. E o mercado público, o primeiro projeto é do Roberto Hofer, também de origem teuta. Mas eu digo que a maior influência, pelas pesquisas que já foram feitas até agora, são de arquitetos italianos, né? De origem italiana. A própria construção da prefeitura municipal foi do Carlo Zanotta, que é outro italiano. Pelotas, então, nesse aspecto da urbanização, em comparação com as outras cidades do sul do Rio Grande do sul do Brasil, ela tem esse caso peculiar, porque, na verdade, a primeira praça da cidade é em frente à matriz, né? É a praça do primeiro loteamento, né? As primeiras quadras da cidade. Houve um movimento para que a cidade, se expandindo para o sul, tivesse toda a sua parte central movida para ali. Então, inclusive, a igreja principal foi uma das edificações que deveria ter se modificado para ali. Então, a catedral que a gente conhece hoje, né, ela poderia estar na Praça Coronel Pedro Osório. Dessa ausência, então, de uma igreja em torno da praça, né, fez com que depois, mais tarde, se tivesse confusões do tipo que o Cacheral seria uma igreja, porque o Cacheral, originalmente, ele teria duas torres, né? Falando isso em 1904, 1905, que ele é construído, né? Se a gente for ver, todas as outras cidades o seu desenvolvimento se dá em torno de uma praça cujo ponto central é uma grande catedral, né? Uma grande igreja matriz. Em concordando a população a se estabelecer nesse logradouro, não houve consenso, porém, que se fizesse essa grande igreja que chegou a ser projetada e que seria uma igreja de porte muito elevado, comparável ao que a gente teria noção hoje em dia da Catedral Metropolitana de Porto Alegre, e chegou a ser lançada a pedra fundamental pelo Dom Pedro II em 1846, mas não foi levada além dos alicerces. Então, realmente, Pelotas é um caso peculiar de não haver consenso em edificar tudo em torno da sua praça principal, né? Pois eu entendo que tenha sido por uma questão. Pelotas, eu até digo meio de brincadeira, né? E principalmente quando me perguntavam se eu era do interior, eu digo, não, sou do litoral. Porque Pelotas é uma ilha, Pelotas é uma cidade cercada de água por todos os lados. E isso fez com que ela seja uma cidade extremamente úmida. A parte mais elevada é exatamente essa praça, onde se centralizou os casarões, principalmente, né? É a parte mais elevada, pelo menos pensando em termos assim, estamos falando do século XIX, né? E acredito que isso tenha sido o motivo principal da migração, vamos chamar assim, do núcleo populacional, pelo menos da classe mais abastada, que o Silveira Martins chamou de pataqueiros da aristocracia do sebo. Eles migram para o que é hoje, né? E que eu, inclusive, chamei de quadrilátero do poder político e econômico. E a partir daí é que a Câmara começa a se voltar para um melhor cuidado com o que veio e que é hoje a Praça Coronel Pedro Osório. Mas a gente tem que pensar isso a partir realmente da instalação do chafariz das Nereidas na praça. Até porque ele tinha um propósito. O chafariz era uma fonte de fornecimento de água paga, né? Os aguadeiros iam ali se abastecer, compravam a água em pipas e saíam a vendê-la pela cidade. Então, logo essa praça recebe a arborização, é uma arborização de um caráter mais romântico, pitoresco, inicialmente, né? E que vem a culminar numa vegetação muito viçosa, assim,
Tão logo ela recebeu essa arborização, ela começou a ser vista como um dos principais logadores da cidade, né? Então ela representava o centro desses terrenos. Então ela adquire esse caráter de um logradouro principal aos poucos. Inclusive a gente pode notar que os cartões postais do início do século XX mostram principalmente essa praça como o retrato da cidade. Visão recorrente de um logradouro referencial da cidade para ser visto pelos compradores desses postais e a serem distribuídos pelo Brasil e pelo mundo. E uma coisa interessante nessa praça é o seguinte, é a forma com que a prefeitura, na Câmara, depois a Intendência, tratava, porque a praça era loteada, e loteada da seguinte maneira, todo e qualquer canteiro que eles chamavam, ele era arrendado, e ali eram instalados quiosques, certo? Vamos explorar. O arrendatário, ele privava, né? Ele fazia com que aquele local arrendado por ele se transformasse num negócio de retorno, ele pagava uma mensalidade, uma anuidade para a Câmara, e dali ele explorava um tipo de comércio, tá? Com shows, com atrações, com bandas musicais, etc. e tal. Mas então tu vês assim que ela é ao mesmo tempo que é pública, ela é privada, né? Ou ela é tratada de uma forma bastante comercial. Tu tinhas o passeio, mas tu não tinhas o acesso à praça em si, né? Não há dúvida, né? Sobretudo quando nós buscamos uma referência acerca da cidade de Pelotas, uma referência que nos mostre efetivamente o processo histórico que deu vazão à construção, a elevação desta região toda, sobretudo da área que nós ocupamos, para a condição de uma cidade efetiva, nós não podemos descartar a participação do negro, obviamente. E Pelotas, a olhos vistos, exclui da historiografia oficial a presença efetiva, os valores e todo o legado deixado pela comunidade negra. Em que pese seja um assunto cada vez mais em voga, nós ainda estamos muito distantes se comparado com aquilo que efetivamente deveríamos ter em termos de valorização étnica e de participação para a construção do nosso município. A própria Praça Coronel Pedro Osório, por exemplo, que foi, desde que se recebe esse terreno por parte da Mariana Eufrásia, momento no qual ela acaba se comprometendo de construir um hospital e algumas outras construções que acabam não saindo, né? Mas desde este momento, já se buscava um referencial que pudesse demarcar que nestes entornos estaria se erguendo, através da mão de obra efetivamente da comunidade negra, dos homens e mulheres escravizados, um local onde nós teríamos estamentos bem definidos. A elite, representada justamente por quem detinha ou passava a deter o poder econômico, e uma classe de trabalhadores braçais subhumanizados, escravizados. E observa que nós sempre referenciamos escravizados, né? Para que nós possamos afastar a ideia de que não houve insurreição, de que não houve uma resistência, né? Eu costumo dizer que desde a chegada do primeiro navio negreiro aqui, lá no século XVI, nós tivemos insurreições, tivemos movimentos de resistência negra e a região de Pelotas, de maneira exemplar, se presta a mostrar isso, né? No entanto, a construção oligarca, a construção por parte daqueles que detinham o poder econômico, como disse, sempre buscou afastar, na realidade, esses seres humanos que foram efetivamente subhumanizados aqui, na nossa região. Então, os casos de violência com negros ali foram muitos. Mesmo após a abolição, há um episódio interessante nesse aspecto, é que um negro, bem vestido, e eu estou te dando a descrição que a imprensa de época deu, ele, após, né, acho que no ano seguinte à da abolição, em maio de 88, vamos pensar em termos de 89, ele sentou num desses locais, desses quiosques ou recreios da praça, e pediu uma cerveja. Uhum. O garçom não só se recusou a servi-lo, não serviria a cerveja para ele, embora ele estivesse, como disse a imprensa, decentemente vestido, etc. e tal, com condições. E não bastasse não tê-lo servido, ainda chamou a polícia para prendê-lo. Aí foi um fuzuê, né? Ele teve que fugir para não ser espancado e preso. E assim são muitos os episódios ali. Pelotas é uma cidade muito violenta e foi muito violenta, inclusive com os negros. Extremamente violenta. Bárbara até. Uma cena que era muito recorrente de escravos sendo trazidos acorrentados em grupos
por capatazes sendo chicoteados e passando por essa praça, enquanto em fronteira à praça existe a Câmara Administrativa, né, que seria o correspondente à Câmara de Vereadores hoje. A nossa praça, ela durante muito tempo teve, onde nós hoje observamos, encontramos a Fonte das Nereidas, um monumento ao martírio, né? Até bem pouco tempo atrás, esta praça era cercada, cerca de 100 anos atrás, demarcando um espaço em que nós não poderíamos estar presentes, né? No Pelourinho, efetivamente, sofriam castigos físicos ali, né? Negros, basicamente, que eram aqueles que se aproximavam das ações que não eram tidas como ações, digamos assim, enquadradas, por exemplo, dentro do Código de Processo Criminal, que havia e vigorava em Pelotas, ou do Código Criminal, que são respectivamente de 1830 e 1832. A partir desse momento, se estabelece bem a figura de quem seriam os insurgentes, quais aqueles que estariam desenquadrados do sistema legal que era vigente, e a partir daí nós vamos ter este local como um local simbólico. O anel central da cidade, os casarões erguidos através do sangue e do suor do povo negro, escravizado aqui, e um entorno muito bem delimitado pela opulência, né, daqueles que acabavam usufruindo, como disse, né, do trabalho daquele que era escravizado. E aqui em Pelotas nós tivemos um sofrimento que foi acirrado. Era um castigo para o escravo insurgido vir para Pelotas, seja por conta da pressão, da violência psicológica, física, das agruras do tempo, das intempéries, da lida com o sal. Então, desde sempre, desde o início, quando surge a freguesia, as charqueadas, a elevação para a cidade de Pelotas, efetivamente, nós sofremos demais, de maneira exemplar. E a população escravizada, ela era muito mais, trabalhava muito mais nas olarias, e muito mais como pedreiro. Os italianos eram mais pintores, os alemães eram mais marceneiros, os portugueses eram mais carpinteiros. Então, o que se conclui disso? Que existe uma divisão étnico-social no canteiro de obras da cidade. Não é? O trabalho mais pesado ficava, obviamente, logicamente, na mão dos trabalhadores escravizados, que é o trabalho de oleiro e de pedreiro. Então, a gente pode dizer que esses cativos construíram, né, o casco histórico da cidade. E os imigrantes brasileiros decoraram, né, complementaram essa arquitetura. Né? Se nós temos esses monumentos, foi com a força, né, de trabalho desses trabalhadores escravizados. Os excluídos são aqueles que a história oficial não convidou para fazer parte. Eu chamo de excluídos no sentido verbetado pelo dicionário Ais, os não convidados. Então, meus excluídos são realmente os que fizeram doce e não comeram, serviram o licor e não tomaram, né? São realmente aqueles que não tiveram nem voz nem vez na Princesa do Sul. O que você fez pra mim? Te pedi música, teatro e cinema. Tu me vê com porra de pena doce, rapadurinha e quindim. Em 1970, a gente começou a cuidar dos carros, né? E fomos amparados por uma lei federal
no artigo 6.242, Lei Federal Regulamentada. Porque no Brasil existe muitas leis, mas regulamentadas são poucas. Nós tivemos a sorte que essa lei é regulamentada. Com a vinda do parquímetro, a gente perdeu a profissão. Hoje eu trabalho como auxiliar de parquímetro. E na época que eu peguei, tinha muito pouca gente trabalhando nessa função. Depois veio vindo, foi formando, aí a gente fundou uma associação e aí apareceu mais gente. E aqui a gente fez muita amizade, né? Eu praticamente conheço quase todos da cidade aí. Porque imagina, 45 anos trabalhando. Desde Polícia Civil, Brigada Militar, Guarda Municipal, pessoal da Prefeitura, vereadores, conheço todos. Que ano eu comecei aqui? Em 70. Em 70, mas eu já trabalhava antes em outro lugar, assim. Mas em 70, tanto eu como o retratista, nós começamos em 70. Olha, eu trabalhei nessa aqui, trabalhei lá na avenida, porque aqui é um lugar mais... E vem mais criança, vem mais gente, tem mais segurança. Então é um lugar apropriado para a gente trabalhar. A criança se criou aqui, agora estão já moços, velhos, e eu estou trabalhando aí. Com 80 e poucos anos ainda estou trabalhando. Eu ganho meu pão de cada dia aqui, né? Então eu não posso me queixar de nada. Nem de ninguém, nem dos amigos. E para mim ela é o meu lugar, eu trabalhei aqui. Os pequenininhos estão tirando fotografia, depois já vem o pai daquelas crianças, que atrás outros para tirar, né? E aqueles pequenininhos já casaram, estão trazendo os filhos deles para tirar aqui, já uns quantos vieram, né? Sinto muito feliz, assim, de ver, sinto alegre e contente de ver isso aí, né? Em 1873, substituindo o Pelourinho, é instalada a Fonte das Nereidas, com a finalidade de abastecer de água potável a população. Mas somente em 1877 é realizado um dos primeiros projetos de requalificação do local, sendo implantado o fechamento da então Praça Dom Pedro II, com um muro de alvenaria e grades de ferro. Para a conservação do espaço foi adotado um sistema de regras públicas aos visitantes. No final da década de 1870, quando se tem essa primeira arborização, ela é feita por um jardineiro inclusive negro, se sabe que ele era negro, ele era jardineiro da família Maciel. São feitos canteiros assim e é cercado por uma grade, né? Então esse é o aspecto da praça inicialmente. Depois de 1874, então, que a gente tem a instalação do chafariz e o cercamento da praça, e aí com isso também se tem os horários e quem entra nessa praça, né? E como deve se comportar e como se deve se vestir nessa praça. Então eu acho que esses dois momentos são bem explícitos desse período escravista da cidade, né? O primeiro ainda com uma praça como um campo, com o Pelourinho, e o segundo então com o chafariz e o cercamento da praça. Isso adquiriu um caráter também de segurança. É sabido que desde essa época há relatos de vandalismo, né? Desde o início do cercamento dela já se ouve falar em vandalismo noturno de vários tipos. Provavelmente dentro dessa sociedade também tinha uma visão assim restritiva, elitizadora também. Esse período histórico de desenvolvimento tanto tecnológico como intelectual no século XIX se deve a 4 possíveis fatores: aos investimentos da Companhia Hidráulica Pelotense, às atividades da Ferro, Carril e Cais, aos projetos de desobstrução do São Gonçalo, como também ao caráter educador da Biblioteca Pública Pelotense. Apesar da historiografia brasileira falar muito da presença dos franceses com a Escola de Belas Artes, Imperial Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro, e através então dessa escola ser divulgada essa linguagem, mas as pesquisas estão mostrando
que aqui no sul, via Porto de Montevidéu, Buenos Aires e Rio Grande, havia essa circulação de arquitetos, sobretudo de arquitetos italianos. E essa arquitetura monumental é muito elaborada, de ótima qualidade, né, de materiais e de execução, eu acho que expressam muito bem esse apogeu e cultura da cidade. A biblioteca também é um prédio bastante grande, né? Se a gente pensar para o período, para a população que tinha na época, né? Então eu acho que representa bem essa elite pelotense. A construção da prefeitura naquele local na década de 1880, eu acho que consolidou de vez como um dos principais endereços da população, porque a sede administrativa ficou determinada ali e acho que isso foi um fator determinante para que se formasse na população a ideia de centro da cidade ali, né? Porque geograficamente até não corresponde, mas administrativamente isso foi muito importante. Mesmo pelas condições diminutas da praça primitiva da cidade, a Praça da Matriz, como era chamada, pela necessidade também das pessoas terem um local terem um passeio público adequado, né? Porque além dessa Praça da Catedral, em pouco tempo também se consolidou aquele espaço linear ali que limitava a cidade ao norte da Avenida Bento Gonçalves, que a gente conhece hoje, que na época era Passeio Conde Deu. Ali também ser um passeio público, com a cidade se voltando para o sul, a praça, hoje Coronel Pedro Osório, ela tomou esse lugar com muita propriedade. É uma praça que começou a ser pensada na forma de aformoseamento, como eles tratavam, mais precisamente, ou mais exatamente, a partir da década de 70 do século XIX. E ela começa a ser tratada realmente com projeto para a praça a partir desse momento. Eles começam e pensam lá, e foi gasto muito dinheiro nessa praça. Ela começa a ser murada e gradeada, né? Então tu vês que ela nasce, embora fosse uma característica, acho que universal, de fechar em praças, né? Elas tinham momentos e horários de funcionamento. E na Praça Coronel Pedro Osório isso não foi diferente. Durante muito tempo, vários anos até, ela entrou no século XX, né, sendo fechada. As maiores mudanças ocorreram entre os anos de 1913 e 1916, quando o intendente Cipriano Corrêa Barcelos propôs uma intervenção paisagística no local, com fins apenas estéticos, já que o lugar não servia mais para o abastecimento de água. A Praça da República perde seu muro e o chafariz das Nereidas ganha uma escadaria de acesso. Com a reforma de 1913 e 1916, em que ela entra em consonância com a modernização dessa bela época, que é tardia aqui no Brasil e que Pelotas também viveu intensamente, é com essa reforma paisagística que é muito apurada que ela realmente adquire a condição de praça mais bela da cidade, como ela era reconhecida na época, né? Então, em termos de representação iconográfica, nesse período se multiplicam ainda mais as imagens das pessoas ligadas a esta praça. Então, ali ela se consolida definitivamente como a praça principal da cidade, né? E ao longo dos tempos, claro que depois da década de 30, esse paisagismo não é tão... Ele nunca mais foi tão bem cuidado quanto foi nessa reforma de 13 a 16, mas ela somente consolidou essa condição de local principal da cidade, o centro nevrálgico da cidade, assim, urbano. Para fazer essa reforma, então, em 1913, ele traz diretamente de Buenos Aires um jardineiro japonês muito habilidoso de nome Ota Saito. Com esse projeto desse jardineiro japonês que surgem então esses desenhos labirintiformes que a gente vê nas fotos clássicas da Praça Coronel Pedro Osório, né? E
inclusive a arborização de árvores exóticas surge nesse período também. Antes da década de 70, né, que não se pensava em ecologia como um todo, nós simplesmente transformávamos o ambiente ao bel prazer, né, conforme a necessidade ou a estética, né, que ele poderia nos oferecer. Só que, com certeza, depois da década de 70 que começou a emergir a ecologia como um todo, e começou a nascer os movimentos ambientalistas e todas a conscientização do homem começou a brotar de uma certa forma. Então isso acabou trazendo um retorno a esse pensar ambiental. Visualmente, a partir do início do século XX, a praça reflete o progresso tecnológico da época, com a implantação de uma rede de bondes elétricos nas ruas adjacentes e com a instalação de um moderno sistema hidráulico. O capricho que foi aplicado nesse desenho dos canteiros, inclusive com um trabalho primoroso de topiaria, assim, que incluía até inscrições nos canteiros feitas de relevo, de vegetações e decorações assim bem ufanistas, inclusive, né? Nessa época ela já se chamava Praça da República, inclusive. Então é muito interessante olhar as fotografias dessa época para ver o primor de paisagismo que foi feito, né? Com as administrações do prefeito Cipriano Barcelos, ele, acredito também porque ele ser um homem muito viajado e ter conhecido as grandes cidades do mundo, por ter estudado na Europa, inclusive, e acredito que ele deve ter trazido essas grandes ideias urbanas, talvez espelhadas em Viena e também certamente no Rio de Janeiro, que foi um grande exemplo de urbanismo, né, na virada do século, para todas as cidades do Brasil, como capital. Composta por mais de 100 espécies vegetais, entre nativas, exóticas e ameaçadas de extinção, as árvores trazidas de diferentes regiões do mundo ainda se encontram no local, com destaque para um raro exemplar de pau-brasil, árvore que alguns pesquisadores acreditam ter sido plantada pelo poeta Olavo Bilac, em visita à cidade em 1916. O pau-brasil é uma árvore de Mata Atlântica, né? E essa daqui foi plantada aqui. Essa praça é uma coleção, né, de árvores, né, se for avaliar, né, assim, e é uma coleção bem expressiva, né. Eu acho que a gente vai no Parque Farroupilha, vai em outros lugares que são muito maiores que a praça. Somente os jardins botânicos têm tanta diversidade quanto a nossa praça aqui de indivíduos arbóreos, né. Além da diversidade cultural e arbórea, a praça apresenta uma grande coleção de monumentos, com destaque para as esculturas de Antônio Caringi. Esse terreno surge justamente para ser a praça principal da povoação e quando ela surge já se tem essa ideia de deslocamento do centro da cidade para ali. Então eu acho que essa condição é meio nata dela, né? Mas é claro que
tudo que aconteceu ali concorreu para que isso se consolidasse. Na década de 50, então, a gente tem a colocação do monumento em homenagem ao Coronel Pedro Osório, de autoria do nosso escultor maior do Rio Grande do Sul, que é o Antônio Caringe. Caringe, inclusive, tem outras obras significativas ali no interior da praça, mas destacaria também o Monumento às Mães, que é um monumento muito bonito. No ano de 1971 também é erigido o monumento a Yolanda Pereira, na homenagem ao título de Miss Universo, em 1930, e foi inaugurado com a presença, inclusive, da ilustre pianista Guiomar Novaes, que veio a Pelotas fazer um recital em homenagem a Yolanda Pereira. Essa praça, ela tem maior valor artístico, né, pela arquitetura e pelos monumentos, né, que se encontram nessa praça, mas a Praça da Catedral, do meu ponto de vista, tem um maior valor histórico, porque ali é que foi fundada a freguesia de São Francisco de Paula, em 1812. Então, o primeiro casario, né, formal da área urbana começou ali. E uma praça que eu sempre mostro para os meus alunos, né, eu mostro uma coisa que praticamente não existe. Hoje se chama Praça 20 de Setembro, antiga Praça das Carretas, ou Constituição, que era a praça de socialização dos trabalhadores libertos, livres, pobres e escravizados. Era onde se comercializavam os produtos que vinham da colônia, não existia a ponte sob o canal Santa Bárbara, né, que dava acesso à cidade, então os produtos se comercializavam ali. Sim. Eu destacaria o Carnaval como o principal evento público de sociabilidade, assim, de maneira mais geral, assim, de todas as camadas, né? Quando se permitia isso nessa sociedade. Assim. De outra maneira, a gente poderia citar que alguns eventos aconteciam, eventos aleatórios aconteciam, por exemplo, a gente sabe notícia de que houve ali um ringue de patinação e alguns outros divertimentos, assim, às vezes quando vinha algum circo itinerante, ele recebia permissão para se instalar na Praça Coronel Pedro Osório, então sempre foi um desejo também que ali houvesse um teatro municipal ali, além do 7 de abril, né? Nunca aconteceu, mas existiam eventos desse tipo, era quando aconteciam essas sociabilidades, assim, no século XIX. Na década de 30 já se tem notícia dos eventos cívicos serem sediados ali com desfiles pela 15 de novembro. Então surgiu a necessidade de fazer um altar da pátria formal e um projeto, inclusive com feições futuristas, foi edificado ali também nesse ponto. E claro, na década de 50 é que surge a estátua do Coronel Pedro Osório, de obra do nosso escultor Antônio Caringe. Ele foi uma pessoa que começou a trabalhar muito jovem. Ele nasceu em Caçapava, começou a vida como tropeiro. E ele se transformou num dos maiores empresários e políticos da nossa cidade. E da região sul também, não só daqui de Pelotas. Então ele criou uma organização agroindustrial grande, né, gerando emprego para muita gente, mas na minha opinião, o que ele fez de mais importante, além da atuação como político e como pecuarista, foi que ele percebeu que com a introdução dos frigoríficos, o ciclo do charque seria encerrado gradativamente. E ele buscou, então, uma alternativa para o charque. E ele começou a plantar arroz. Não foi o primeiro a plantar em Pelotas, porque já tinham algumas experiências, mas ele foi o primeiro a plantar em escala industrial e com orientação técnica. Estava decidido a fazer do arroz o substituto do charque. Então ele não era só ele que queria plantar arroz. Ele ensinava para quem quisesse aprender a plantar, ele financiava lavouras das pessoas que queriam plantar, mas não tinham dinheiro para começar, sem cobrar juro nenhum. Então realmente ele foi, como é que a gente pode dizer, o núcleo gerador, né, dessa grande quantidade de arroz, que até hoje o Rio Grande do Sul se destaca como um estado que planta muito arroz. Né? Isso foi graças à iniciativa dele, Pedro Osório. Então
Isso, para mim, é o que ele deixou, o legado mais importante para a nossa região e que ainda permanece. Essa homenagem dele, inclusive a estátua, ela foi patrocinada pela população da cidade, né? Fizeram uma campanha de doações e o povo de Pelotas pagou a estátua para o Antônio Caringe. Então isso eu acho que já representa o significado que ele tinha para a população, né? Porque o enterro dele foi enorme, né? Claro que se esperava políticos, se esperava empresários, né? Os amigos, companheiros dele, mas a população foi em massa para a rua, né? Eles, quando foi permitido que eles tivessem acesso ao caixão, eles carregaram o caixão caminhando até o cemitério, o povo da cidade. Então eu acho que isso é uma coisa importante, sinal que ele dava alguma coisa para a população, né? A praça de muitas gerações e histórias mudou, assim como a nossa cidade. Mas algo permanece. Ela continua sendo de todos que por aqui passam.